Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Cultivando a Felicidade. E nosso último podcast, que foi o primeiro, por sinal, fez tanto sucesso com o tema Momentos Significativos, que a gente resolveu criar uma temporada inteira com esse tema. E hoje a gente está reunido com uma amiga, uma profissional excelente, para falar um pouco sobre os momentos significativos na área da saúde. Antes disso, queria dar um olá para a Fernanda, minha companheira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meus exploradores da felicidade. Mais um podcast, agora o segundo podcast, olha que legal. Como a Mikil falou, foi um sucesso, então nós resolvemos aumentar essa chance de nós aprendermos como criar momentos significativos. Momentos significativos, às vezes a gente pensa que tem que ser uma coisa muito grande, muito ampla. Eu vou fazer uma viagem para outro país, vou passar 15 dias lá, e lá vai acontecer várias coisas deliciosas, vai ser um momento significativo. Não. Momentos significativos também são coisas pequenas na nossa vida. Eu vou dar um exemplo, né? Adoro dar exemplo, vocês sabem que eu dou exemplo da minha vida, né? Hoje eu fui fazer uma caminhada, né? Tô super fitness agora. Então, fui fazer uma caminhada e quando estou caminhando, sempre passa pessoas por mim, né? E eu passo, olho para ela e falo: oi, boa tarde, porque eu caminho de tarde. Boa tarde, tudo bem? Eles dão um sorriso e parece que é um acolhimento, que eu queria falar hoje, de acolhimento. E eu criei um momento significativo para ele. Nossa, alguém passou a me dar uma boa tarde, entende? Então, isso são momentos significativos que a gente vai criando. Claro, não peça para eu dar uma boa tarde numa subida. Porque eu não consigo nem respirar. Não acolher ninguém. Agora não, mas aqui alguns meses Sabe? Porque eu perco o fone. Então, a gente trouxe aqui para conversar com a gente. Eu sou muito suspeita de falar dela, porque eu sou fã número 1 dela. Ela me acolhe a todo momento. Eu até falo que ela é minha enfermeira particular. Qualquer coisa que acontece na minha vida, eu como na casa dela. Sorte que ela é minha vizinha, né? Então, ela veio trazer pra gente sobre o acolhimento o momentos significativos na saúde. E a gente também vai falar de acolhimento, certo? Delícia, seja muito bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao convite dos dois, né, da Fernanda e do Mikil. Agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né? Meu nome é Delinalva Vieira de Souza. O nome é um pouco longo, né? Desproporcional ao tamanho da pessoa. Então, as pessoas me conhecem mais como Deli, né? Que fica mais menorzinho o nome, mais delicado, tá bom? Eu fiz faculdade na área da enfermagem, né? Sou enfermeira de formação. E sempre gostei dessa área mais integrativa. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura. E atualmente, terminei recentemente uma pós-graduação em fitoterapia. Então, eu trabalho como enfermeira numa unidade básica de saúde e atendo em consultório como acupunturista e com fitoterapia e ozonioterapia. O ozônio ainda não é uma prática assim tão divulgada e tão conhecida aqui no Brasil, né? É mais conhecida na Europa, né? Mas aqui está chegando também, né? As pessoas estão se familiarizando mais com o ozônio. E é uma prática extremamente eficaz, né? É um pouco de mim isso daí. Você falou sobre integrativa, né? O que significa isso? Fala para a gente e para os nossos ouvintes o que significa. A prática integrativa. Uma prática integrativa é quando você cuida daquele paciente de uma forma integral. Como você olha ele como um todo, e não simplesmente como um corpo físico, né? Você não trata ele por partes, mas quando você passa um tratamento fitoterápico, você pensa nele como um todo, né? Quando você trata ele com a acupuntura, você está tratando ele como um todo, como um ser integral que ele é, e não como partes.
essa é a prática integrativa, é você ter uma visão mais holística daquela pessoa. Então, é uma prática assim que você vai pegar tanto a parte física, emocional, mental, espiritual, e você vai aglobar tudo para ele ter um tratamento eficaz. Isso, Fernanda, porque assim, a gente sabe que nós não somos só um corpo físico, na verdade. Às vezes, a tua queixa física é só o fim de tudo. Por trás daquela queixa física tem outras coisas, né? Então, no atendimento integrativo, no tratamento integrativo, esse é o objetivo, é você tratar aquela pessoa de uma forma integral. E isso é um tema que tem sido muito falado atualmente, né? Porque, primeiro, a gente foi muito separado, né? Você tem uma dor no muscular, ou você vai para o ortopedista, uma dor vai para o neuro, então a gente era meio que tratado por partes, né? Especialização, né? Especialização. E aí, às vezes, acaba a pessoa não sendo tratada, né? Então, hoje tem se falado muito nesse atendimento, nesse tratamento integrativo, né? As pessoas têm se especializado mais nesse sentido, né? Exato. E seguindo essa linha mesmo, entrando no assunto da conversa de hoje, que são os momentos significativos na saúde, tem tudo a ver, né, Deli? Essa visão holística, integrada. Como que isso se repercute na criação desse momento significativo? O que significa os momentos significativos na área da saúde? Na área da saúde, eu acho que o pilar principal para você criar um momento significativo, quando a gente fala criar um momento significativo, eu penso assim, que não é só para o paciente, mas para você também, né? Porque quando você cria um momento significativo para o outro, ele sai dali satisfeito e você sente a satisfação também. E você sabe que, de alguma forma, você contribuiu para a melhora daquela pessoa, né? Você ajudou ela de alguma forma, né? Você mostrou alguns caminhos para ela seguir para que aliviasse o problema dela. Então, eu acho que um pilar importantíssimo é o acolhimento. Eu acho que o acolhimento é, assim, uma ferramenta importantíssima para você criar momentos significativos na sua vida, em qualquer área. Na saúde, para mim, na minha profissão, na minha prática diária, isso para mim é fundamental, o acolhimento. E né? o acolhimento é você se doar, né? Se doar a outra pessoa, Isso. né? Isso é acolhimento, é você deixar de lado qualquer problema que tenha, você esquecer de você e se doar e acolher essa pessoa, né? Isso. Por exemplo, na minha prática, né, diária, eu acho assim que quando aquele paciente está na minha frente, é um direito dele que eu esteja ali totalmente voltada para ele, disponível para ele. Ele agendou um horário, né, seja no meu consultório ou lá no meu trabalho, né, falando especificamente da minha rotina diária lá na unidade de saúde, a pessoa agendou um horário, muitas vezes ela esperou um bom tempo pelaquela consulta. Então, eu acho que nada mais justo do que ela ter minha atenção naquele momento, né? Então, esse acolhimento, para mim, assim, eu estou voltada para ela. Então, eu vou estar com toda a minha atenção para ela. E estar com a minha atenção voltada para ela, eu estar ali integralmente, com todos os meus sentidos voltados para ela. Porque não é só você fazer uma boa escuta, não envolve só você usar o seu sentido auditivo. A boa escuta é você estar ouvindo ela e estar olhando para ela. Porque muitas vezes, como a gente fala, né, o corpo fala, né? Então, muitas vezes você está ali naquele atendimento, a pessoa está te falando de uma queixa, de uma dor. Mas, às vezes, se você estiver olhando para ela, você vai ver que o que ela está falando não é o mesmo que ela está expressando. Então, muitas vezes ela está falando daquela dor, mas aquela dor ali é o de menos, né? O que ela está te mostrando é uma dor que ela não estava falando, né? Aquela dor física é só o final. Por trás daquilo existem outras coisas. E se eu tiver com a minha atenção disponível ali para ela naquele momento, eu vou conseguir fazer essa leitura. Aí eu vou fazer um bom acolhimento e eu vou criar um momento significativo para ela. Porque ela vai se sentir importante diante da queixa dela, né? Sim. Ela vai ver que eu estou ouvindo ela, porque se eu estiver atendendo ela, digitando, escrevendo, tudo bem que no atendimento eu tenho que registrar, né? Eu tenho que registrar, mas eu sempre primeiro ouço, olhando para ela, né? Porque ali eu já faço uma leitura e já coloco aquilo que eu estou vendo ali e vou conseguindo até direcionar o atendimento dela para que ela realmente consiga
se sentir segura para falar realmente o que trouxe ela ali. O acolhimento é isso, é deixar a pessoa se sentir segura. Porque às vezes ela tá lá falando do básico, não tem intimidade com você, né? Então ela fala assim, como é que eu vou contar isso para essa pessoa que eu não tenho intimidade? Exatamente. E às vezes ela passa por cima do assunto. Ah, eu tenho dor aqui, tenho dor ali e tal, e não vai aprofundar, né? Eu tenho uma comparação, né, uma analogia que eu faço sobre acolhimento, é como se a pessoa entrasse na minha casa e eu desse o melhor local, o local que eu mais gosto de ficar, na minha poltrona favorita, eu desse para ela a melhor refeição que eu tenho na minha casa. É a pessoa mais importante naquele momento para mim. Só que a casa que eu estou falando não é de espaço físico, é o meu ser, né? Eu abrigo ela dentro do meu ser. Isso é um pré-requisito, essa abertura que eu dou para que o outro, né, se sinta importante naquele momento, é fundamental. E entra a segurança, entra ela se sentir confortável, à vontade naquele momento. Para mim, o acolhimento, antes da manifestação externa, de olhar olho no olho, de ouvir, se eu tenho intimidade de abraçar, de cumprimentar, de sorrir, existe uma predisposição interna minha de estar aberto, de ser generoso naquele momento, de ceder meu tempo, meu espaço, minha atenção para aquela pessoa. É isso mesmo, que eu tenho como prática, né, no meu atendimento, lá na unidade de saúde, eu vou receber a pessoa. Então, eu chamo ela, eu não grito fulano, né? Eu chamo, lógico, mais alto porque ela está lá na recepção, minha sala está distante. Mas eu espero ela na porta da sala. E acompanha. E como eu já estou lá há 10 anos, então eu abraço o paciente. Geralmente aqueles que eu já conheço, né? Eu recebo, oi, dona fulana, como é que você está? Abraço ela. Porque nesse acolhimento, quando você doa o seu melhor para aquela pessoa, né? E o acolher, eu acho que é bem isso, é você realmente dar o seu melhor naquele momento para aquela pessoa, né? E aí na saúde a gente cria o vínculo nesse momento, porque a pessoa, ela confia, né? Ela confia e é mais fácil de você tratar ela. Ela baixa a guarda dela. Ela baixa, porque exatamente isso, porque na unidade de saúde, todo mundo sabe que a saúde pública, muitas vezes as pessoas já vão, como se diz, com o pé atrás, né? Então, muitas vezes você recebe o paciente, ele vem armado, né? Armado no sentido assim, todas as emoções à flor da pele, né? Porque ele se sente desassistido, né? Às vezes ele vem se sentindo inferior, porque ele tá com uma queixa, não tem como ir não pagar uma consulta particular. Às vezes ele vem desacreditado no atendimento, porque ele não foi acolhido em outros lugares. Então, quando você faz esse bom acolhimento, que você se abre para ele, você fala, não, eu estou aqui para te atender, eu estou aqui para ouvir a sua demanda. Ele se sente acolhido, né? E aí ele estabelece uma confiança, aí ele desarma, né? Eu já tive vários casos assim, na prática diária, né? Da pessoa chegar e chega assim, você já escuta na recepção, né? Reclamando, né? E aí quando ela chega para você, que você fala, oi, tudo bem, como que você está, né? Primeira vez que você vem na minha unidade, então você já tem uma intimidade maior, já conhece a forma como eu recebo, você percebe, é nítido que você percebe que a pessoa desarma, né? Então o acolhimento, ele é essencial, né? E o primeiro contato é o mais importante, a hora que você recebe aquela pessoa, né? E na hora de você receber a pessoa, quando você vai acolher, eu acho que tem alguns fundamentos que você tem que prestar atenção, né? Que eu falo prestar atenção. Você se esquecer e olhar para o próximo, entende? Tirar todas as distrações da sua vida, né? Nem você estava falando, quando você acolhe ele desarma, né? Agora, pensa só, se o paciente já chegasse nessa situação de acolher o enfermeiro, ou acolher a pessoa que vai atender ele, porque eu penso assim, não é fácil o trabalho de vocês, né? Porque é muito acolhimento, muita gente, muito estresse e vem o esgotamento. Até a gente tem a síndrome do esgotamento, né?
Então, assim, o síndrome de burnout. Então, assim, as pessoas também têm que falar, eu vou lá, eu tenho que ser acolhido, né? Não só isso, você tem que ser acolhido, mas também você tem que acolher para ser acolhido, que é a empatia. Empatia. Mas sabe, Fernanda, quando você trabalha num lugar assim, que você cria esse ambiente de acolhimento, eles te acolhem também. Recíproco, né? A gente percebe muito isso, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, amanhã nós vamos ter um almoço na unidade, que uma paciente foi lá ontem, feira, ela falou, não tragam um almoço amanhã, porque eu vou fazer almoço para todo mundo. Depois você passa o endereço pra gente. Então, porque ela se sente tão acolhida lá, e ela sempre fala isso, né? Que ela se sente acolhida, porque quando a pessoa chega para você, dificilmente você vai numa unidade, eu vim aqui porque eu quero saber se eu preciso fazer algum exame, como que eu tô. Existe uma porcentagem que vai fazer um preventivo? Existe sim. Mas a porcentagem maior é de uma pessoa que está com algum problema. Ela procurou porque ela está com alguma queixa, né? Seja física, emocional, mental, ela está com alguma queixa. Então, ela já vai fragilizada, né? Então, se você não presta esse acolhimento, se você não acolhe ela, você não consegue ajudá-la na queixa dela, né? Então, eu sempre falo que para você trabalhar na saúde, o requisito principal é você gostar do que você faz. É verdade. Sem dúvida. Isso, eu acho que em qualquer profissão é importante você gostar do que você faz. Mas ali na saúde, você recebe as pessoas sempre com algum tipo de fragilidade, né? E se você não gosta do que você faz, eu amo o que eu faço, né? Então, eu acho que isso torna mais fácil para mim. Mas eu acho que isso é fundamental, porque aí você sempre vai dar o seu melhor e você vai sempre procurar fazer o seu melhor. Porque não significa que é tudo flores. Não, é que nem você falou, Fernanda, não é. Porque às vezes você também é um ser humano que tem os seus problemas, né? E você saber separar isso no momento, você tem que realmente ter um preparo, realmente saber qual que é o seu objetivo ali, o seu objetivo na vida, né? Para você conseguir fazer essa divisão. Mas quando a pessoa chega ali e ela sente, se sente acolhida, geralmente ela acaba se desarmando. E aí você cria esse vínculo de confiança com ela, e aí é mais fácil de você trazer ela junto no tratamento, porque eu sempre falo para os pacientes que assim, nós não somos Deus, né? Não é porque você trabalha na saúde que vocês sabem resolver todos os problemas, todas as demandas que ela te traz, né? Sempre falo, olha, o médico não é Deus, o medicamento, ele não faz milagre, o medicamento não faz milagre, são ferramentas que vai te ajudar a você resolver o seu problema, mas o milagre maior quem faz é você, né? Eu sempre falo isso para eles. Só que quando você estabelece essa confiança, você consegue trazer ela junto nesse tratamento, porque ela confia em você. Ela sabe que você realmente quer o melhor para ela, que você realmente quer ajudá-la. E aí você consegue que ela faça essa adesão ao tratamento, que ela faça parte dela, que é muito importante, né? Agora, se você não criou esse ambiente de acolhimento, se aquele momento dela com você não foi significativo para ela, você não consegue trazer ela junto. É que nem você falou da parte holística, né, que você estava falando antes, que você não olha só a parte física, não vamos separar mais e começar a ver parte por parte, né? Então, assim, se você for pensar na parte holística, tem gente que vem até você e ela só precisa do acolhimento, porque às vezes algum problema que ela tenha, né, eu vou dizer por mim, né? Uma vez eu estava em casa, eu não aguentava de dor nas costas, não aguentava, eu não conseguia andar, eu estava travada. Fui em você fez a acupuntura em mim, melhorou, e no dia seguinte eu já fiquei travada de novo. E aí não era uma inflamação da minha coluna, aí foi uma outra amiga nossa lá, ela foi tomar um café comigo e eu fui abaixar para pegar o negócio, ela falou, por que você não faz mindfulness comigo? Aí até eu falei, eu vou fazer porque ela é minha amiga, ela quer que eu faça. Mas eu não estava interessada, né?
Mas era assim, o problema era meu, eu não tinha problema físico, eu tinha problema, assim, emocionais meus, porque são vários emocionais, não era um só. Então, assim, era problema meu, entende? Então, assim, não foi um remédio, às vezes nem um remédio que vai te ajudar. Mas o acolhimento, ele te leva a essas conclusões, entendeu? Quantas senhorinhas não vão lá, né? Eu lembro assim, para quem não sabe, eu sou veterinária, tá? E eu fui fazer um atendimento com o cachorro semana passada. E cheguei lá, a moça chorando, em prantos, não sei o quê. E eu olhei ela falou, ele tá aqui, ele não tá bem. O cachorro muito bem, vai muito bem, né? Eu só preciso fazer uma dietinha, mas de resto ele tá bem. E ela chorando, em prantos. Aí eu falei pra ela, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim pra mim, eu não aguento mais. Falei, tá, deixa o cachorro, senta aqui, vamos conversar. Eu resolvi o problema do cachorro porque era ela. Assim, na minha profissão também tem esse problema, entende? Então, assim, às vezes, se você não entra com toda a parte holística, que é você ver o físico, você ver o emocional, você ver o mental da pessoa, às vezes ela tá mesmo estafada da vida. Entende? E esse acolhimento, essa atenção já ajuda ela a superar. É que nem eu falei pra você, não é só na saúde. E o que você falou é uma realidade assim que a gente vivencia lá no dia a dia. Às vezes a pessoa, ela vai, não porque ela tá com nenhum problema, ela quer conversar. Porque parece que não. Nós vivemos uma realidade, né, muito diferente, né? Nossa realidade de vida é muito diferente, né? A gente tem amigos, a gente tem uma rede de apoio muito grande, né? Mas tem pessoas que não têm essa rede de apoio, né? Por N motivos, ela não tem, às vezes ela mora sozinha. Tem muitas pessoas que moram sozinha e o único lugar que ela tem para ir conversar, parece brincadeira, mas é a unidade de saúde. Ou mercado. Ou mercado. Porque o outro mercado... Às vezes, outro dia, uma menina da recepção lá do posto falou para mim, dele, ó, Dona Fulana quer falar com você. Diz que é só elas têm esse negócio, né? Já é famoso isso. Só uma palavrinha. Aí eu falo, é só uma palavrinha. Já é, né? Todo mundo fala, ó, é só uma palavrinha. Então, e às vezes elas vêm trazer coisas que não tem nada a ver com a sua área, entendeu? Outro dia, por exemplo, a paciente chegou lá e falou que precisava falar comigo. Uma palavrinha. Aí ela entrou. Ela veio me trazer uma questão jurídica, gente. Ela falou assim, não, ela tava com um problema lá e tal, e ela falou pros filhos dela, olha ela me contando, eu falei pros filhos dela, vou lá no postinho falar com a Deli. Aí eu falei, meu Deus, aí eu falei assim, olha, não entendo nada disso, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muita humildade, sabe? Você não sabe tudo, e você não, mesmo dentro da minha área, né? Então eu falei pra ela, olha, eu não entendo nada disso, não entendo mesmo, mas o que eu acho que a senhora deve fazer, não deve tomar nenhuma atitude sem procurar um profissional que entenda, porque a senhora pode ter algum prejuízo nisso, algum problema, né? Então, procure um profissional que entenda. Eu posso até ver se alguém aqui conhece alguém que possa indicar para a senhora. Aí fui lá, pedi uns telefones, pessoal, olha, me passaram 3 telefones aqui, a senhora liga, conversa, vê o que mais interessa, fala com seus filhos. Aí você vê, porque ela confia, então ela veio, então, e em outras coisas, às vezes eles vão lá para falar coisas que não tem nada a ver com, mas é o único lugar que eles têm para ir lá conversar, às vezes é um posto de saúde, né? E entra aquilo que você falou dele, que se você é um profissional que faz as coisas por obrigação, eu faço porque eu fui contratado para isso, eu sou pago para isso e eu vou fazer só aquilo que me falam. Uma pessoa dessa já nem teria ouvido ela. Exatamente. Já falava para recepcionista, para auxiliar, já pensa que eu tenho outros atendimentos para fazer, né? Então isso não pode acontecer. Pode. Então, quando a pessoa ela faz o que ela faz, tem a profissão dela e trabalha com carinho, com dedicação, com amor ao próximo, ela ouve. E às vezes, nisso que ela vem falar, só uma palavrinha, né, pela sua atenção, pelo seu acolhimento, você vai descobrindo outras coisas, porque você entra num processo de empatia. Né? A empatia é quando você se coloca no local do outro, é isso? E aí você
sente ou você identifica emoções, pensamentos, né? Se identifica com o problema físico, eventualmente, que ela veio reclamar, com o todo. Né? Então, é fundamental, mesmo modo que você se abre para que o outro seja acolhido, quando você estabelece essa confiança, o outro se abre para você entrar. E aí, se você tem essa oportunidade, aí a sua percepção, você trazer tudo aquilo que você tem de conhecimento e sua experiência, traz uma riqueza muito maior para fazer um diagnóstico e um tratamento adequado, não é isso? E uma coisa que você falou, Mikio, que é muito importante, que é você não se limitar naquela frase que é tão conhecida, né? Isso não faz parte da minha função, né? Então, você não se limitar nisso, porque tudo bem, não faz parte da minha função, mas eu tenho ferramentas que eu posso mostrar para ela e ajudar. Por exemplo, eu trabalho num lugar que nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, nem sempre aquela consulta está direcionada só para mim. Às vezes é queixas que eu tenho que resolver, mas às vezes não é, mas eu não falo assim, olha, isso não é comigo. Não, eu falo assim, olha, isso daí, quem vai poder te ajudar melhor é tal profissional, porque lá nós temos uma assistente social, um dentista, nós temos uma psicóloga, nós temos o médico, né? Nós temos a nutricionista. Então, eu tento usar todas as ferramentas que eu tenho a meu dispor ali para ajudar ela, para que realmente eu consiga atender a demanda dela, né? Então, eu não fico limitado, olha, hoje a sua consulta era comigo, né? Então, eu vou resolver problemas relacionados ao meu trabalho. Não, tudo ali é meu trabalho, tudo ali faz parte, porque o paciente, ele entrou, ele é de todos, ele tem que ser acolhido por todos. Então, isso de você não se limitar, né? Não se limitar dentro do seu comodismo, né? Porque você vai se limitar dentro do seu comodismo, né? Então, isso, assim, é uma coisa, assim, importantíssima, né? E essa questão da empatia também, né? Porque eu sempre falo que você tem que olhar para aquela pessoa e ter empatia não significa você ter dó, né? Mas é você se sensibilizar com o que ela está te trazendo. E olhar para ela e pensar, eu sou igual a ela. Eu tenho os mesmos problemas, ela tem as mesmas dores que eu tenho, ela tem as mesmas dificuldades. Então, por um segundo, se você se colocar no lugar dela, você vai conseguir ajudá-la. Você não significa que você vai resolver o problema dela, mas dentro do teu conhecimento, dentro da tua experiência de vida e do conhecimento de algumas coisas que você tenha mais que ela, porque é uma outra questão também importante, né? Você não achar que porque você é o profissional e ele é o paciente, ele sabe menos que você. Você está ali por cima, né? Você não. Às vezes algumas coisas você sabe um pouco mais e às vezes outras elas sabem muito mais que você. Eu sempre falo que em todo atendimento eu sempre aprendo alguma coisa, né? Eu sempre aprendo alguma coisa. Até na questão de fitoterapia, às vezes pacientes me trazem coisas que eu falo, nossa, eu nunca tinha pesquisado essa planta. Então você tem que estar aberto para isso, para se doar e para receber também, né? Então, quando você tem essa empatia de se colocar no lugar do outro, você consegue ajudá-lo realmente nas necessidades dele, né? Não é resolver, mas pelo menos orientar, oferecer uma visão diferente diante daquilo que ele está trazendo. Porque às vezes ele traz um problema que para ele o problema é muito grande. Mas você consegue, quando você faz um bom acolhimento, mostrar para ele uma visão diferente, um ângulo diferente, né? Um olhar diferente, ver novas perspectivas, né? E aí você cria um momento significativo para ele. Quando você falou de acolhimento, de perspectiva diferente, eu gosto de falar assim, quando você tem empatia pela pessoa, você se coloca no lugar dela, assim, entre aspas, você se coloca no lugar, você sente o que ela está sentindo. Você se sensibiliza. Só que assim, você vai se colocar num prisma diferente, que nem você falou, você vai ter uma visão de fora. Porque assim, às vezes, quem está dentro do problema, ele não consegue ver, Então assim, com o acolhimento, você fala, ó, tá, vamos sentar aqui, deixa eu ver aqui de cima. Porque você não está conseguindo ver. E você consegue explicar para ele, olha, lá fora desse seu problema está acontecendo isso e isso. Se você sair, você consegue resolver, entende? Então, assim, o acolhimento, essa empatia, é você conseguir mostrar o teu prisma para a pessoa, entende?
né? Eu gosto de falar assim, que o pessoal da saúde, da área da saúde, são os guardiões do bem-estar, né? Porque assim, que nem você falou, eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho os enfermeiros, eu tenho médico, eu tenho todo mundo, né? E todo mundo sabe acolher. Basta querer. Basta querer. Porque aquele que não quer, não adianta, né? Basta querer acolher, entende? E quando tem esse processo de acolhimento, as coisas vão melhorando para todo mundo. E também, eu acho também, eu falei no começo isso, que o paciente também tem que acolher, entende? Que nem a gente estava falando. Ele tem que se desarmar, entende? Porque fica muito mais fácil de se trabalhar, né? Hoje a gente vive, todo mundo está num estresse gigantesco, no limite, entende? Então, quando você chega armado para um atendimento, a pessoa que está trabalhando, ela também tem o seu processo de casa, você também tem que entender isso, entende? Fala assim, mas problema de casa fica em casa. Aqui o problema não tem problema, tem que resolver de todo mundo. Não é assim, nós somos humanos. A gente é integral, não é? É exato. Dá para dividir o time profissional da casa, não é? Não dá para dividir. Então, assim, não adianta eu só querer ser acolhida, entende? A gente tem que também acolher os outros, né? Isso é muito importante. É porque, às vezes, você está num atendimento e se você não acolher aquele profissional que está te atendendo, não adianta, ele pode falar de tudo ali que você não está nem prestando atenção, né? Não. Porque você não está acolhendo o atendimento que ele está te dando. É a atenção plena que você tem que ter, né? A atenção plena é você parar, né? Assim, quantos mestres a gente já foi e ele nem olha para você, né? Tem muitos assim. Tem. Por isso que eu falo, Fer, que eu acho que uma coisa importantíssima é você gostar do que você faz. Né? Se você não gostar do que você faz, por mais que você se esforce, você não consegue dar o seu melhor. Você tem que ter um propósito na vida, né? E gostar do que você faz, né? Eu acho que o propósito, pelo menos o meu aqui, é realmente... Eu quero ser uma pessoa a cada dia melhor, né? É fácil, não é? Eu tô aí na luta, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai aparecer outra, né? Vai, então aí, não. Mas é o meu... É um dia de cada vez. Também pensar, né? Então, meu propósito é realmente me tornar uma pessoa melhor para que eu possa compartilhar o meu melhor com o outro. Então, todos os dias, quando eu vou trabalhar, eu tenho um ritual, né? Quando eu saio daqui, eu sempre paro na entrada do condomínio. Eu sempre dou uma paradinha ali e peço que Deus me dê sabedoria. Todos os dias de manhã eu peço isso. Porque a gente precisa realmente de muita sabedoria na vida, né? E eu sempre peço essa sabedoria para que eu possa realmente, no meu dia, dar o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja um 100%. Mas é o melhor que eu consegui dar naquele dia, né? Mas eu sempre me esforço para realmente dar o meu melhor. Porque o outro, ele merece. Ele merece o meu melhor, né? Ele não merece que eu trate de qualquer jeito. Aquela pessoa que está ali na minha frente, ela merece que eu dê a importância que ela tem, né? Ela tem que ser importante para mim. Aquilo que ela me traz tem que ser importante. Eu não posso desvalorizar a queixa de uma pessoa. Porque, às vezes, para mim... é uma coisa simples, mas para ela está sendo a maior tragédia da vida dela, né? Então, eu procuro usar o conhecimento que eu tenho para mostrar um novo prisma para ela, né? Para mostrar, para que ela tenha uma nova forma de olhar para aquilo. Mas eu saio e sempre peço essa sabedoria, que eu saiba realmente enxergar o outro como meu semelhante, como um ser integral que tem as mesmas dificuldades que eu tenho, as mesmas necessidades, né? O que você está querendo dizer, Deli, é que você não tem, nenhum de nós tem o direito de julgar o outro, ou de ter uma postura de crítica. Né? Fulano é assim, também, a vida dele é assim, ele decidiu assim. Não cabe isso, não é isso? Você tem que ir desarmado disso, né? Porque... quando você vai dar um acolhimento, você não pode ter um olhar de crítica, né? E de julgamento. Porque às vezes a pessoa te relata coisas, eu sempre falo, nossa, como as pessoas chegam ali e elas abrem a vida delas, né? Então, às vezes ela te traz coisas que é totalmente incoerente com a tua forma de ver a vida, com a tua forma de viver. Mas é
É a escolha dela, a vida é dela. É um direito dela fazer o que ela quiser da vida dela. Então, se eu conseguir, naquele momento, mostrar para ela algumas coisas que vão tornar a vida dela mais leve, algumas mudanças, às vezes de hábito, eu vou fazer, se eu tiver essa oportunidade, mas com todo o respeito, sem crítica e sem julgamento, porque Ela também, já nasce criticando. se eu for falar algumas coisas da minha vida, também pode ser que ela... Não é verdade? A pessoa está nessa situação, ela já está se criticando, Tá. se julgando. Exatamente. Entende? Então, assim, ela já está nesse processo. Então, para que você vai apertar na ferida? Não dá. Não é? Não Você não dá. consegue estabelecer. Não, como é que ficou lá para imenso? Você não consegue criar esse momento significativo. Não consegue. Não consegue. Não consegue. E quais seriam os requisitos que a gente precisa ter, né, para criar momentos significativos, seja na área da saúde ou em qualquer área, né, da nossa vida? Você está falando assim de enxergar o outro como um ser único, né, um ser importante. Então eu vejo assim, né, se a gente não tem o amor ao próximo, é possível você criar um momento significativo com aquela pessoa. Você não consegue. Porque as suas prioridades, as suas demandas, você se coloca em primeiro lugar, né? E o outro está ali, e eu cumpro minha obrigação e está tudo certo, e você paga o meu salário e está tudo bem. Mas não é isso, né? Não é essa a nossa responsabilidade enquanto seres, né? O ser humano ele precisa ter essa visão, né, de amor ao próximo, não é isso? Como é que a gente consegue ter um acolhimento adequado e criar um momento significativo sem ter isso como prerrogativa? É requisito fundamental, não é isso? Não tem. Para mim, os requisitos principais, assim, que eu vejo, né? Primeiro, você gostar do que você está fazendo. Isso eu acho que é fundamental, né? Porque ali você vai estar, assim, realmente inteira naquilo que você está fazendo e vai dar o seu melhor ali, né? Olhar para o outro como um ser integral, como eu falei lá no início da nossa conversa, né? Você olhar para o outro como um ser integral. Saber que ele não é só aquele corpo físico que está ali. Ele não é só mais um nome na sua lista de atendimento, na sua agenda do dia. Ele não é só aquele nome na agenda do dia. Não, ele é um ser, um semelhante, um ser igual a você, né? Então, você tem que já receber ele com essa visão. Não é só mais o Fábio Miquio que está na minha agenda hoje. Não. Então, não é só aquele corpo físico. Ele é um ser integral. Ele tem um corpo físico, ele tem as emoções dele, ele tem as questões mentais, espirituais. Então, você ter essa visão holística, olhar, atender aquela pessoa com esse pensamento, né? Com essa visão, né? E ter amor por aquela pessoa. Pensar que ela está ali, ter essa empatia de falar assim, nossa, essa pessoa, ela passa por essas dificuldades, eu já passei por isso, ou o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, né? As dores que essa pessoa tem, olha, ela já passou por tudo isso na vida dela, né? E chegou até aqui, né? Então, o que eu posso fazer para aliviar um pouquinho esse sofrimento dela, né? Então, eu sempre penso assim, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer nesse momento para... Eu estou atendendo, ouvindo, e estou pensando, sabe? Vou pedindo sempre ajuda, né? Que eu posso fazer naquele momento para tornar mais leve aquele problema que ela está vivendo, né? E então isso são assim coisas que eu acho assim importantíssimas. Você está disponível para aquela pessoa, né? Isso é fundamental. Lili, então assim, o amor ao próximo, se você for ver, você tem que ter amor ao próximo para você ter empatia e ter acolhimento. Isso. Não é? Não tem como você ter essas duas virtudes, podemos dizer assim, sem você ter amor ao próximo. Tem. O amor, ele está relacionado intimamente com a compaixão, né? Quando você sente o amor ao próximo, você se compadece com a dificuldade que ele está tendo e você quer, assim, fazer de tudo que você pode para deixar a vida da pessoa um pouco melhor, né? Isso, para mim, é o significado do amor e da compaixão. Nossa, se eu pudesse agora fazer o impossível aqui,
para tornar a vida daquela pessoa, Exatamente isso. né? Eu vejo assim que o amor é a reunião de todas as nossas virtudes, né? Porque aí você vai ter generosidade, você vai ter humildade, você vai querer dar para aquela pessoa o melhor, né? É bem assim. E você sente, né? Quando a pessoa sente que você tá querendo oferecer o seu melhor para ela, né? Isso daí você percebe, né? Por isso que eu sempre falo que criar um momento significativo, você cria não só para a pessoa, mas para você. Porque você sente que a pessoa realmente, aquele momento ali para ela foi importante, fez a diferença no dia dela, sabe? E aí você se sente satisfeito. Quando eu vejo assim que realmente, de alguma forma, eu facilitei um pouco a vida daquela pessoa, nossa, eu me sinto muito satisfeita, porque ao longo da minha vida eu já tive tantas pessoas que facilitaram a minha vida, que eu sempre penso assim, eu quero retribuir, né? Eu sempre penso que eu tenho que retribuir porque eu recebo muito, né? Então eu quero dividir com as pessoas, retribuir o muito que eu recebo, né? Então, e isso te traz uma satisfação muito grande. Você sente mais completa, uma pessoa mais plena. Exatamente, Fernanda. Isso, para mim, se chama gratidão, né? Quando você recebe tanto, porque você considera tanto, né? E seja nas menores coisas, você quer retribuir isso, é a ação. A gratidão sem ação, ela não é gratidão. Exatamente. Né? Não é. Então você se dispõe porque você recebe também. É igual, vou dar um exemplo de um paciente lá do posto, né? Foi muito engraçado. É um senhor que eu tô lá, desde que eu cheguei lá, vai fazer 10 anos, eu atendo ele. E ele é um senhor, assim, bem sério, sabe? E aí, outro dia, ele chegou para mim e falou assim, foi no mês de dezembro. Parece que foi ontem, né? Mas estamos no mês de dezembro. Aí ele chegou para mim e falou assim, quantos funcionários tem aqui, aqui no posto? Eu falo, nós somos em 22, né? No normal é 22, porque a nutricionista não está todos os dias, tem um dia que ela atende, assistente social, né? Mas a equipe, assim, de todos os dias somos em 22. Tudo bem, né? Mas na hora, né? Entendi por que ele perguntou. Acho que foi só mera curiosidade, né? Aí passou, acho que 2 dias, ele me chegou lá, pediu pra menina me chamar. Aí eu mandei ele entrar, tá? Ele me chegou com uma caixinha de plástico, eu acho, com 22 cachinhos de uva. Ai, Gente, ele chegou, me entregou e falou, olha, isso daqui aí depois a gente de saúde que vai na casa dele, né, falou pra mim que ele tem uma parreira no quintal dele pequenininha, é uma parreira pequenininha. Ele falou assim, isso daqui foi o que eu posso dar pra vocês por tudo que vocês fazem por mim. Aí ele colheu lá da parreira dele 22 cachinhos de uva. Ele falou, é simples, mas é o que eu posso dar pra vocês. Gente, eu me emocionei na hora. Eu falei assim, foi o melhor presente que eu ganhei esse ano, eu falei pra ele, né? E aí eu fiz questão de entregar de um por um na unidade e falar, gente, olha, foi o seu fulano que trouxe, foi da parreira do quintal dele, é o presente de Natal dele para cada um da equipe. E aquilo foi assim, uma forma de gratidão, porque ele se sente acolhido, né? E aí, para mim foi um momento significativo, né? Me marcou, né? Um momento assim muito lindo, né? Então é muito gostoso de você ver a retribuição, né? Não que você faça por isso, mas é gostoso quando você vê que você realmente vale a pena o que você está fazendo. E você ensina a pessoa, né? Às vezes tem pessoas que não sabem fazer essa retribuição, não sabem fazer esse acolhimento. Quando você dá um exemplo, ela vai aprendendo. Então, ele vai passar para outras pessoas, né? Aí faz aquela coisinha de formiguinha. Toda dão, ele vai acolher. Cada um faz um pouquinho. Isso. E aí vira um todo. E eu queria comentar dele que um momento significativo, né, na área da saúde não é só para o paciente que você está atendendo. É para ele e para a família, para aquelas pessoas significativas dessa pessoa. Por que eu estou falando isso? Eu vou citar aqui um caso pessoal que você viveu comigo, né? E graças a você me ajudou demais, e a minha família. E minha mãe, e vai fazer quase 1 ano agora, dia 18. Ela estava em processo de câncer, já bem avançado. Aí foi no sábado. Falei, nossa, tem que fazer um curativo. Eu sabia fazer, claro. Não com tanta habilidade, né?
Mas eu fazia, mas falava, Vou saber improvisar. vou chamar minha amiga, né, Devi, para me ajudar aqui. E você foi lá, fez seu curativo nela. Demos banho nela, né? É isso. Nesse dia especial, acho que a gente não deu banho, né? Foi numa outra ocasião. Nós trocamos só a blusa, né? Isso. É. E ela já quase não estava mais abrindo os olhos, ela não tinha mais comunicação com a gente. Naquela tarde, ela reabriu os olhos, abriu um sorriso, né? E a Deli pegou a mão dela, interagiu, né? Você perguntou, né? Você me ama, Cis? Foi quando eu falei pra você, vamos comunicar com as mãos, né? Abraça, bro. Né? E aquele momento foi muito significativo para mim, para Adriana, que estava comigo, né? Minhas irmãs não estavam lá, né? Naquele momento, mas foi um momento, aquele momento foi assim muito especial para ela e para nós. Então, eu digo que quando existe esse amor, todos são acolhidos, todos, né? Pessoa que está enferma, que está com uma dificuldade, mas toda a família é acolhida junto. E foi a despedida dela, né? Foi esse que dia. Ela desencarnou. Foi à tarde, na madrugada, Ela desencarnou. ela desencarnou. Foi aquela melhora para a morte. Mas eu acho que a melhora acontece também porque existe uma atmosfera, existe uma energia que favorece aquilo também, né? E você fez parte disso. Foi. E pra mim foi assim muito lindo. Eu lembro que eu ainda brinquei com ela, que eu falava assim, Cici, eu nem sabia que o seu olho abria desse jeito. Não, olho de um tamanho. Eu comecei a rir. Eu falei, Cici, eu nem sabia que o seu olho abria desse tanto. Ela deu uma risadinha, né? E foi uma despedida, realmente. Pra mim foi um momento muito significativo aquele. Eu lembro que eu fui pra casa e, nossa, eu só pensava naquele momento. Eu falei, nossa, foi uma forma de... Como se ela estivesse agradecendo, né? Sim. Pra gente ali, aquele Foi um cuidado. momento de acolhimento pra ela. Pra ela. Não, agora eu vou. Exato. Eu acho que foi um momento de acolhimento. E é o que você falou, você acolhe a família, né? E as pessoas sabem que nem... Eu tenho um casal de pacientes lá no posto que eles frequentam a unidade, né? A gente tem um grupo toda sexta-feira que é dos hipertensos e diabéticos, né? E eles sempre vão toda semana, né? E aí a filha dele me conhece, sabe? Que eu sempre acolho eles com muito carinho. Aí ela me ligou, né? Mandou mensagem no celular da unidade falando que o pai dela não ia poder ir no grupo por um tempo, porque ele tinha sofrido um acidente, caiu, né? Foi andar sem ninguém na rua. E ele já estava com algumas dificuldades e caiu e se machucou e lesionou o joelho e tal. E está imobilizado e tal. E aí eu acho que eles não esperavam que eu fosse na casa, né? E aí eu lembro que eu falei pra gente, sexta-feira nós vamos visitar ele. Ele não pode vir no grupo na sexta, nós vamos até lá ferir os sinais dele, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei, para a esposa dele, foi uma surpresa tão grande, porque é como se ela se sentisse assim importante, né? Nós somos importantes. Ela não sabia o que fazer na hora que nós chegamos, né? Porque a gente tem a visita domiciliar dos pacientes que são acamados. Mas até então ele não era acamado, então nunca tinha ido na casa dela. E aí eu vi assim, o olhar dela pra gente. De gratidão. De gratidão, nossa, como se ela falasse assim. Nossa, ela falou assim, eu esperava que vocês fossem vir aqui. Eu falei, vocês não puderem ir até lá? Achou que ia se livrar da gente? No grupo ia se livrar. E aí aquele olhar dela, assim, pra mim foi tão, assim, compensador, sabe? De ver, assim, como ela se sentiu, assim, como se ela tivesse se sentido importante. Eu tenho importância pra eles, eu não fui até lá, mas eles lembraram de mim e vieram me ver. Então, esses momentos, pra mim, são, assim, muito significativos. Impagáveis. Impagáveis. Tem um significado imenso na minha vida, né? Sem dúvida. Ele, infelizmente, estamos chegando no final. Foi um papo tão gostoso, né? A gente não quer continuar.
E eu queria... Mas ele vem de novo. Mistério vivo. Mas, gente, eu não tem virada. Olha, é muito gostoso conversar com a dois, viu? Hoje, durante... É muito divertido, é muito legal. Uma coisa feita com muito amor, com muita alegria. É para criar um momento significativo. Meli, eu queria que você desse um recado agora para concluir para o profissional da área da saúde. Que recado você daria de tudo que a gente conversou sobre momentos significativos, acolhimento? Queria que você deixasse um recado. Olha, o meu recado para quem trabalha na saúde é que você sempre olhe para aquela pessoa que está ali da sua frente como um ser muito especial. Veja ele não como um nome, como um corpo físico, mas como uma pessoa importante. Importante para você, porque ele está ali, ele está colaborando também para o teu crescimento. Não é só você que está dando para ele. Eu sempre falo que a gente acho que mais recebe do que dá, né? Então, olhe para ele e tenha empatia por ele. Pense nele como sendo você. As dificuldades dele, se coloque no lugar dele e procure oferecer para ele o melhor, mas se colocando no lugar dele no sentido assim, da realidade de vida dele. Então, quando você for dar uma orientação, quando você for acolher as demandas deles, se coloque no lugar dele, né? Para aquilo que você vai oferecer para ele realmente seja possível dentro da realidade de vida dele. E para isso você tem que ter essa empatia, né? Você tem que olhar para ele e ter esse amor pelo próximo. Esse, eu acho que é fundamental. Você não enxergar aquela pessoa que está na tua frente como apenas mais um número, mais um nome na tua lista de atendimento. Está realmente inteiro para ele, está disponível para ele. É assim que você vai conseguir realmente criar um momento significativo para ele e principalmente para você. Esse é o meu recado. Maravilha. Fê, você quer alguma palavra? Um recado também para quem não é da área da saúde. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, também cabe a gente que não é da área da saúde. Bom, eu sou da área da saúde. Mas aqueles que frequentam a área da saúde. Por exemplo, se eu vou no médico, eu também tenho que ter esse acolhimento por quem está trabalhando. Eu também tenho que ter esse prisma pelos problemas dele, pela vida dele. Então, tudo que a gente conversou aqui hoje não é só para quem trabalha na área da saúde, também é para a gente, no nosso dia a dia, entende? Então, assim, momentos significativos, acolhimento, empatia e atenção plena sempre tem que estar na nossa vida. E a gente sempre tem que pôr em prática. Só assim a gente vai ter atenção naqueles pequenos momentos significativos da nossa vida. Perfeito. Muito obrigada. Eu queria agradecer vocês. A gente que agradece. É uma delícia estar aqui com vocês, com todos vocês. A gente que agradece a sua participação dele. É sempre muito bom te ouvir. Você traz muita sabedoria, muito amor no que você faz. A gente sentiu aqui o que é compaixão, o que é acolhimento. Gente, eu tenho uma cicatriz nessa mão aqui, ó, não dá pra ver, mas um dia eu mostro pra vocês. Ela que curou. Eu cortei com faca, eu não sabia o que fazer, eu fui lá na casa dela. Ela fez um ponto falso e ainda me deu uma sopa. Momento significativo, eu nunca vou esquecer disso. Gente, mas também tem uma coisa, a Fernanda tá falando isso, mas ela também, quando eu tenho problema com os meus cachorros, ela quer falar. Independente do horário, ela tá sempre disponível, ela nunca me falou não. Ela vai lá, ela acolhe, ela resolve. Então, recíproco. Eu adoro quando eles não me ligam. Eu sou o que me aproveita das duas, tá? Ontem eu falo pra Meli. Se os meus cachorros têm problema, eu falo pra Fernanda. Então, eu tô bem acolhido. Mas você também acolhe, gente. Você também acolhe. Gente, a gente veio aqui com o compromisso de trazer informação, de esclarecer. E eu e a Fernanda de acolher dele. Fomos acolhidos. Nós fomos acolhidos, colhada. Já dei uma caneca nova. Olha, chique, gente. Vamos fazer um break. Vamos ver lá. Amizade, entendeu? Muito amor. Muita felicidade, alegria. Isso, muita saúde para todos nós. Até a próxima. Até a próxima, gente.